Senhores e senhoras, com o coração batendo forte e a cabeça tranquila, estou começando mais um podcast Caça Like. Isso mesmo, o primeiro podcast do Grupo Selma. E hoje vamos receber aqui Dr. Rui Palhano, médico psiquiatra, CEO do Instituto Rui Palhano, que é especializado em tratamento de saúde mental. Professora mestra Cristiane Fonseca, minha prima, eu acho, de psicologia da Universidade Selma. Sejam bem-vindos, porque o assunto hoje é sério. Vamos falar de depressão. Pessoal, depressão, mas temos que falar de maneira positiva, porque depressão tem cura, tem tratamento. Não é isso mesmo, pessoal? Sim. Perfeitíssimo. O Brasil tem apresentado um aumento na incidência de casos de depressão, segundo levantamentos nacionais de saúde. De acordo com a pesquisa Vigitel de 2021, um dos mais amplos inquéritos de saúde do país, em média, 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico, professora, médico da doença. A frequência foi maior entre as mulheres, 14,7%. Em comparação aos homens, 7,3%, doutor Rui. Matéria divulgada pela CNN, veiculada no dia 4 de abril de 2022. Vamos começar o nosso Caça-Like hoje com o doutor Rui. Doutor Rui, em que momento a pessoa ou alguém próximo percebe que está ou tem alguém entrando ali em estado de depressão, tristinho? Como é que é, doutor Rui? Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu me senti muito honrado estar aqui no seu podcast. Realmente é uma honra para mim estar aqui na companhia da nossa professora também, é uma honra muito grande. A doença depressiva, ela tem um curso de forma lenta, insidiosa e progressiva. Então, tem pessoas que podem ingressar numa condição como essa de forma aguda, em que rapidamente os sintomas depressivos aparecem e as pessoas vão começando a funcionar a partir daquilo. Mas, predominantemente, a doença se manifesta de forma lenta e insidiosa. Então, progressivamente, as pessoas vão se queixando de desânimo, desinteresse, apatia, retraimento, angústia, desmotivação, desinteresse. Quer dizer, isso se instala de forma lenta e progressivamente, ao ponto de, no processo do desenvolvimento dessa doença, a pessoa passa a apresentar prejuízos graves do ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da sua atividade laborativa, etc. Professora Cristiane, quais são esses sinais aí que o doutor Rui está falando, que as pessoas apresentam ali no começo, né? E como é que a psicologia trata a questão da depressão? Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria também de agradecer pelo convite. E respondendo a sua pergunta, acho que o professor até já falou um pouco sobre, já até citou alguns sintomas. Normalmente essas pessoas começam a apresentar desinteresse pelas atividades que normalmente eram interessantes, não tem mais tanto prazer em executar atividades que antes eram prazerosas. E aí começam a apresentar desânimo, cansaço. A gente percebe em algumas pessoas ganho de peso, outras perda de peso. Existem pessoas que começam a apresentar alterações no sono, a gente começa a dormir demais. Alteração de humor. Né? Podem ficar mais irritadas ou então mais retraídas. E aí, como eu falei, do sono, algumas começam a ter insônia, outras já dormindo demais. E aí, como o professor Rui falou, o doutor Rui falou, né? Começa a ter prejuízo nas relações sociais, as outras pessoas começam, no trabalho, e aí as outras pessoas também começam a sinalizar e começam a apontar alguns problemas, e aí quando esses problemas começam a aparecer, eles procuram ajuda profissional. Né? Em que momento a pessoa vai procurar ou um médico psiquiatra ou uma psicóloga? Na hora que esses problemas começam a aparecer, o sofrimento já está muito intenso, ela começa a ter prejuízos no trabalho, prejuízo no relacionamento afetivo, nas relações com filhos, ou com os pais, ou com amigos. Aí é a hora que costumam procurar ajuda. Mas vamos lá. O médico psiquiatra, ele trata a depressão ou os transtornos mentais, ele trata através dos fármacos, não é isso, doutor Rui?
A abordagem não é só farmacológica, quer dizer, o médico tem compromissos assim bastante fidedignos com 3 grandes elementos. Primeiro, a formulação do diagnóstico. Isto é saber se aquelas queixas que a pessoa está apresentando, descrito por nossa professora, ela é compatível com o diagnóstico de depressão. Depressão é um transtorno, depressão é uma doença grave e que evolui de forma dramática muitas das vezes. Segundo, em sendo depressão, que tipo de depressão você apresenta? Você tem vários tipos na escala nosológica, tipos de depressão. Tanto um sintoma como uma síndrome, como uma doença. Então, compete ao médico, justamente nessa avaliação médica e clínica, diagnosticar que tipo. Terceiro, então, a escolha do tratamento. Então, você tem vários tratamentos, você tem que escolher entre eles o que mais adequa para aquela pessoa. Que idade essa pessoa tem ao desenvolver uma depressão, e que condições sociais e econômicas a pessoa tenha, que condições de saúde essa pessoa tem. Então, você pega essa série de elementos, de conhecimentos, e formula esse diagnóstico, a escolha do tratamento e vai executar. Então, não é só propriamente prescrever. O ato de prescrever algum medicamento que controla a depressão é o secundário, não é o principal. O principal é você ter um conhecimento legítimo, apropriado, profundo do diagnóstico. Esse que é o compromisso médico. Se o médico não estiver no seu exercício pleno da sua atividade, um diagnóstico no seu conhecimento plausível, adequado para aquela criatura que está lá na sua frente, ele fatalmente irá se equivocar com relação ao tratamento. Então, tratar depressão, ele implica obrigatoriamente num diagnóstico bastante evidente para esse profissional. Muito legal. Professora Cristiane, quais são os tratamentos ali terapêuticos? Aí a gente ouve falar muito em arte-terapia, musicoterapia, enfim. Como que você trata no seu consultório ou na sala de aula essas questões aí de depressão? Então, como o Dr. Rui falou, a gente precisa primeiro fazer uma investigação muito individualizada do quadro, né? Não existe um tratamento, uma receita de bolo que a gente vai e aplica com cada pessoa que procura a nossa ajuda lá no consultório, no ambiente que eu esteja trabalhando. Então, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é a história de vida dessa pessoa, quais são os fatores ambientais, sociais, que estão envolvidos ali naquele processo. Por exemplo, quando a pessoa chega no meu consultório encaminhada por um psiquiatra e ela já tem o diagnóstico de depressão, isso já dá pistas para a gente de coisas que a gente deve investigar na história de vida dele. Por exemplo, é uma pessoa que vem de um histórico, que foi inserida numa família muito punitiva. Historicamente, é uma pessoa que sempre viveu num ambiente muito coercitivo, muito punitivo. Nada do que ela fazia agradava a família. Muito cerceada e tudo mais. Muito cerceada. Então, essa pessoa, ela é um forte candidato a ter depressão ali, pelos aspectos ambientais. A gente sabe que a depressão, ela não é determinada por um único fator. É multideterminado, né? Mas a gente... Abandono. Isso. Mas o psicólogo, o papel do psicólogo é investigar os fatores sociais e ambientais. A parte biológica, a química, isso fica com o psiquiatra, né? Que é quem vai... Ele também faz essa investigação, mas ele vai tratar esse aspecto e a gente vai investigar essa história de vida e ver o que a gente pode ajudar esse cliente a desenvolver de repertório comportamental, que ajuda ele a começar a se comportar de uma forma mais adequada e que gere menos sofrimento para ele, considerando as circunstâncias que ele vive. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa, ela está com um problema ali e tudo mais, a família leva no psiquiatra. E o psiquiatra que dá o laudo e trata ou encaminha para o psicólogo, é isso? Às vezes não. Às vezes eles têm primeiro para o psicólogo e a gente manda para o psiquiatra. Então, não há uma regra. Tem uma particularidade que eu acho que está inserida também na fala da nossa doutora, que é o seguinte, que é justamente, dificilmente, veja o que eu estou lhe dizendo, dificilmente, isso é uma percentagem bastante pequena, você toma, hoje melhorou muito, comparativamente a 10, 15 anos atrás. Você procura o psiquiatra, porque os preconceitos ainda em torno do psiquiatra,
técnicas psiquiátricas, os tratamentos de psiquiatria são enormes. São gigantescos, históricos, transhistóricos, etc. Então, dificilmente uma pessoa com depressão vai procurar um sujeito logo de imediato, um psiquiatra. Ele vai para o clínico, vai para o neurologista, vai para o néfro, vai para tudo quanto é igual, menos no psiquiatra. E quando vai para o psiquiatra, ele já está em final de carreira. Entendi. Quer dizer, então, a doença já... Porque essas doenças mentais, sem exceção nenhuma, todas são crônicas. São doenças que vão evoluir cronicamente. Ora, quanto mais tempo eu tiver entre um diagnóstico e um tratamento, pior para o sujeito, pior para a família, porque pode cronificar. Doença crônica fatalmente vai exigir mais cuidados do que em doenças agudas. Então, se você tem alguém que inicialmente busca o psicólogo, busca o profissional, busca o médico para poder formular um diagnóstico, você vai tratar com muito mais adequação do que aquele jeito que possa 20 anos se tratando com clínico, com macumbeiro, com quiromante, com cartomante, com medicinas alternativas. Toma remedinho, feito um chazinho aqui, chazinho acolá. Não dá. Aquele santo daime, né? Santo daime para cá, para acolá. Então, essa coisa toda é muito... Quem nos ajudou muito a esclarecer isso, ajuda muito, foi o Chico Anísio. Muito legal. O Chico Anísio, nós desenvolvemos um programa chamado de Psicofobia, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi incorporado por bastante instituições, entre as quais o Conselho Federal de Medicina. Esse programa, ele chancela todos os nossos programas, os Congressos Brasileiros de Psiquiatria, por uma figura. A primeira figura que se prestou a falar desse problema depressivo foi o Chico Anísio. Olha que legal. Isso em 2014. Olha. Foi a primeira vez, um dos congressos de psiquiatria brasileiros, que são realmente grandes eventos nacionais, o Chico Anísio foi a conferência de abertura, foi ele falar da doença dele, como é que ele lidava com aquele problema, o que a doença o impediu de avançar mais na vida. Então foram revelações assim importantíssimas. Depois vieram outros grandes brasileiros, artistas, escritores, poetas. Nós vamos falar daqui a pouco de vários artistas nacionais, tem até presidente da República aí que teve depressão. Nós vamos falar daqui a pouco, vamos mostrar as fotos. E nós temos muita coisa para falar, professora. A senhora queria complementar? Pode complementar. Não, o doutor Rui estava falando sobre essa questão do preconceito com o psiquiatra. O psicólogo também a gente sofre muito com isso, porque teve uma época que o consultório de psicologia, as pessoas se sentiam mais confortáveis se o consultório de psicologia ele fosse mais discreto. Então, se não tivesse placa na porta... Preconceito com relação ao divã e tudo mais. Isso, se sentar, deitar... Não, o divã, então, nem se fala. Nem todo mundo gosta de deitar no divã, não. Eu acho que se eu fosse ali, eu ia dormir, gente. Porque eu passo 20 minutos assistindo televisão, por isso que eu não assisto. Eu durmo. Já está cochilando. Imagina conversando no consultório com a psicóloga, eu vou dormir, mas sim. Não é todo mundo que fica realmente confortável para deitar naquele divã. Não tem uma cadeirinha, não um banco assim, um negócio. Mas realmente tem muito isso ainda de ser taxado como um problema de pessoas que são frágeis, de pessoas que são desequilibradas, né? Loucas, né? Porque o pessoal fala logo isso, né? Tu tá louco, tu tá louco. Tá... Frescura. Paradoxalmente, acrescentando esse detalhe, quando foi deflagrada essa coronavírus, aí, essa pandemia, aliás, o que acontece? A situação psicopatológica foi tão efervescente na população em geral, que você não tinha... Você ia procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Quer dizer, nós acabamos até agradecer, incrível que pareça, com todo o respeito aos dramas que aconteceram com relação ao coronavírus, que aí, quer dizer, a psiquiatria não teve como ficar subordinada, escondida. Foi aberta mesmo, porque muita gente... E olha, vamos combinar, só fazendo parênteses aqui, muita gente morreu, nem foi de corona, foi do psicológico que estava abalado, e aí o coronavírus veio e pau. Aumentou o índice de homicídio, de suicídio violentamente. Duplicou praticamente. Casos de depressão também. Casos de depressão, transtorno de ansiedade, foram gigantes. Doutor Rui, falando nisso, existe uma estatística nos casos de depressão tratados no seu consultório ou na sua clínica? Vocês têm ali um ranking? Temos tudo. 65% dos pacientes que eu atendo na minha vida de 44 anos como psiquiatra, e atendendo gente todos os dias, às vezes o dia todo, não tem um dia que eu não trate de alguém com esse problema, eu te digo que são portadores de depressão. Olha, então, é um número alto, 65%. Embora, estatisticamente, quem mais apareça são os transtornos de ansiedade. No Brasil, por exemplo, você tem entre 19% e 21%
a incidência de ocorrência de transtorno de ansiedade. Seja fobia, transtorno de ansiedade pós-traumática. Uma coisa leva a outra? Ansiedade leva a depressão ou depressão leva a ansiedade? São duas condições psicopatológicas distintas. Mão direita aqui é transtorno de ansiedade, mão esquerda aqui é depressão. São fenômenos distintos do adoecimento. Né? Embora possa o paciente portador de um transtorno de ansiedade apresentar sintomas depressivos e vice-versa. Um paciente portador de um transtorno depressivo pode ter sintomas de ansiedade. Olha só. Então, isso existe na clínica, no dia a dia. Doutora, os casos mais complexos, né, depressivo, as pessoas elas tendem a cometer o suicídio ou a tentar o suicídio, né? Cometer ou tentar o suicídio. Como prevenir essas pessoas para que esse pior não aconteça? Bom, primeiro, a família precisa estar muito bem orientada. Apoio familiar. Isso, sobre os sinais, né? Então, a pessoa, ela vem, fala sobre isso, né, já comentou, planeja, já comentou sobre como poderia ser o suicídio. Essa pessoa, ela pesquisa sobre o assunto, né, se interessa sobre isso, já são alguns sinais que a gente precisa ficar muito atento, né? Ela começou a se retrair muito, a fugir muito das relações sociais, porque assim, o suicídio é o final, estágio fim máximo da linha. de fuga da Fim da dor, linha, fim da linha. né? É a pessoa que está fugindo Sim. da dor, está sofrendo tanto que ela avalia que continuar vivo é muito mais doloroso do que encerrar. Então, a família ela precisa ficar muito atenta a alguns sinais que são característicos, que são indicativos. Né? Então é importante essa detecção para que seja logo Evidente, exatamente. evidente. tratado. Isso. E uma das coisas também que a gente fala muito em caso de depressão é estimular, dar espaço para as pessoas falarem sobre, para que a gente possa pelo menos saber que isso está acontecendo, né? Porque pessoas que são muito cerceadas, que estão num ambiente em que não há espaço para esse diálogo, pode acontecer de surpreender a família, como eu já acompanhei alguns casos, que a família se surpreendeu que não imaginava que aquilo ali era alguma coisa que passava pela cabeça do indivíduo. E era alguém que já estava sofrendo de depressão, mas aquela família não teve um olhar atento ou percebia, mas ele não se sentia confortável para conversar, para se abrir, para expressar, para que ele pudesse pelo menos receber ajuda a tempo. Doutor Rui, o senhor queria se manifestar? Eu queria só acrescentar, dentro do que está sendo tratado, o seguinte, que o suicídio é a mais pura expressão de doença mental. Nós, seres humanos, em condições de saúde, não nos mataremos, sob qualquer pretexto. Pelo contrário, nós vamos É lutar a para expressão sobreviver. máxima da doença psiquiátrica, da doença mental. Vai contra a natureza humana, É evidente, né? quem Instinto traz, de sobrevivência, né? puxa bastante isso, como já foi tratado pela doutora, é justamente o quadro de depressão. Em torno de 60% a 65% das ocorrências de depressão no mundo podem induzir suicídio. Você tem 10% no independente de álcool. Você tem 10% independente de outras drogas. Você tem 10% em torno de esquizofrenia. Os esquizofrênicos em 10% se suicidam. Você tem 7% de pacientes com transtorno de ansiedade que se suicidam. Transtorno borderline, 10%. Então você tem uma pleiade de doenças psiquiátricas graves, todas que evoluem cronicamente, que podem estar de ser desfechadas com suicídio. Entendi. Então é uma expressão psicopatológica, como ela definiu, gravíssima. Nós não nos matamos em condições de saúde mental, nenhum de nós. Doutor Rui, quais são os principais motivos que levam alguém a um estado depressivo? Traição, desamor, problemas financeiros, separações, desarmonia familiar. Existe, assim, um fator principal que, quando acontece, leva alguém da família a desenvolver um quadro de depressão? Você pode ter como motivação um fator desencadeante, um gatilho. Mas, em geral, as grandes razões do suicídio, da depressão, são múltiplos fatores. Você não tem um fator. Você pode predominantemente ter um fator X ou Y ou Z que possa funcionar como predominante naquela situação para desencadear o processo. Mas a doença em si é multifatorial. Você tem várias causas. Entre as causas assim predominantes, você tem fatores psicológicos, psicodinâmicos, fatores somáticos, orgânicos,
doenças subjacentes. Você tem hoje uma gama enorme de pacientes portadores de outras doenças que deflagram um quadro depressivo. Por exemplo, pacientes hipotiroideus, pacientes com hipotiroidismo. Não pode desencadear uma doença depressiva grave, semelhantemente a quem não tem hipotiroidismo. Por causa dos hormônios. Pacientes com distúrbios pancreáticos severos, pacientes renais crônicos, por exemplo, pacientes com encefalopatia alcoólicos, severa, alcoólatras. Então, são doenças que têm uma base funcional, uma base orgânica predominantemente e que desencadeiam um quadro depressivo grave, severo, e que deverá ser tratado assim semelhantemente. Se você tem diante de você um paciente que tem... Tanto é uma coisa importante que o psiquiatra, modernamente, ele não pode formular diagnóstico de ninguém sem antes fazer um screening, você solicitar vários exames para excluir outras patologias que podem eventualmente justificar aquela doença. Excluir das patologias que eventualmente possam estar relacionadas à depressão, aí você fecha o diagnóstico. Muitas das vezes o diagnóstico é por exclusão. Encontrou o diagnóstico, aquilo te convenceu que realmente é aquela doença ali, você vai tratá-la, né? Muito legal. Pessoal, a conversa está muito boa, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Caça Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. Até daqui a pouco. Tô em dúvida de qual curso escolher. É isso mesmo, voltamos com Caça Like, o primeiro podcast do Grupo Selma. E pessoal, é o seguinte, aqui no Grupo Selma nós temos o NAD, Núcleo de Apoio ao Docente e Discente da Universidade Selma, que é um espaço institucional de atendimento pedagógico e psicossocial. Esse núcleo, ele é coordenado pela professora mestra Melanie Polari, que deveria estar aqui conosco, mas por um compromisso assumido anteriormente, não veio. É importante a gente frisar que a Universidade de Selma se preocupa com os alunos, com os colaboradores, com os professores e com os funcionários. Para isso, criou o NAD. E a professora Cristiane Fonseca, nossa psicóloga aqui, trabalhou no NAD, não é isso, professora? Isso, trabalhei 9 anos no NAD. E você desenvolveu várias ações, campanhas, prevenção, Isso, como é que era, professor? Isso, a gente trabalhava muito nessa perspectiva de prevenção. Então, a gente fazia campanhas de prevenção, por exemplo, no mês de setembro, que tem a campanha que é de prevenção ao suicídio e tudo mais. Setembro Amarelo, a gente divulgava, fazia panfletos, fazia palestras. E a gente passava também, no início do ano, nas salas para falar sobre o NAD, falar sobre o serviço que a gente oferecia, passava para os coordenadores, informava os professores na sala dos professores também, porque o nosso atendimento era voltado para docentes e discentes, né, como o próprio nome diz. E aí a gente ficava à disposição para oferecer serviços de grupos, para oficinas, e oficinas de treinamento de habilidades sociais, oficinas de treinamento para os professores para identificar sinais e sintomas dos alunos, e aí e dar orientações para os professores e coordenadores sobre como proceder em casos de alunos que estavam apresentando comportamentos que poderiam sugerir depressão ou outros transtornos mentais e também risco de suicídio, que a gente tem alguns casos aqui bem interessantes, pontuais, complicados aqui no Selma, e a gente fazia esse acompanhamento, mas a gente não fazia o tratamento, né? É importante deixar claro que o Selma não oferece tratamento. Sim. A gente só faz o acolhimento, identifica os casos mais graves e orienta sobre os locais onde os alunos e os professores podem procurar tratamento. Inclusive, a gente encaminha para a clínica escola, tanto para o atendimento psicológico quanto para o atendimento com o psiquiatra. Muito bom. Professora, no intervalo comercial, a senhora me disse que queria fazer uma pergunta para o nosso convidado, doutor Rui Palhano. Fique à vontade. Isso. Eu estava fazendo uma leitura, doutor, sobre essas comorbidades, né, da depressão e ansiedade. E aí eu vi uma discussão sobre a possibilidade de os quadros ansiosos privarem os indivíduos de acesso, de se comportar como eles usualmente faziam, e isso vai privando essa pessoa do acesso a
do contato com pessoas que eles gostam de ir a lugares que faziam bem, de trabalhar, enfim, começam a ser punidos socialmente por conta, que nem sempre eles expõem por que isso está acontecendo, nem sempre as pessoas compreendem isso, e aí começam a se sentir tristes, ficarem abatidos, e isso favoreceu um quadro de depressão. O senhor consideraria que isso seria a possibilidade da depressão, da ansiedade contribuir para a depressão? É interessantíssima a sua questão pelo seguinte, porque esse diagnóstico, por exemplo, de comorbidade tem mais ou menos em psiquiatria 17, já existiu do ponto de vista médico muitos anos, mas em psiquiatria propriamente dito, esse conceito de comorbidade, que é a coexistência no só sujeito de uma ou mais doenças, ele tem 17 anos para cá. E frequentemente, hoje na literatura mais atualizada da psiquiatria, no manejo desses pacientes, isso aparece abundantemente no nosso consultório. Pacientes que têm, por exemplo, sintomas depressivos clássicos, que permitem um diagnóstico de depressão, de uma ocorrência depressiva, ao mesmo tempo esse mesmo paciente com história clássica de transtorno de ansiedade. Então essa comorbidade que a senhora destacou no seu questionamento, nos seus argumentos, é frequente isso no cotidiano. E acaba uma coisa colaborando com outra, ou prejudicando-se mutuamente. Quer dizer, o depressivo que tem sintoma de ansiedade, ele fica com a vida mais limitada, efetivamente, por conta desse quadro de ansiedade, do que aqui que só tem quadro de depressão. Embora também seja uma pessoa limitada por conta dos sintomas depressivos. Né? Então, essa situação é uma situação também, do ponto de vista médico, complicada, porque compete a esse psiquiatra estabelecer um diagnóstico diferencial. O que é mais relevante? Qual desses transtornos que a pessoa apresenta, transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, é mais relevante, é mais prejudicial, ou aquele que altera mais a sua funcionalidade, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista laboral, do ponto de vista social, pessoal, etc. Então, é um exercício de busca de diagnóstico bastante interessante, mas muito frequente. E um terceiro aspecto importante dentro da sua questão, que eu achei bastante relevante, é que os tratamentos deverão ser simultâneos. Se eu tenho um paciente com esquizofrenia e tenho um paciente ao mesmo tempo portador de um transtorno bipolar, esquizofrênico e bipolar, eu vou ter que tratar das duas condições. Eu não posso tratar só numa, porque deixar outra na prateleira. Sim. Então eu tenho que simultaneamente, quer dizer, fazer face ao tratamento dos dois. Sim. Então, é muito importante essa situação de comorbidade, sem dúvida alguma. Doutor Rui, eu também sei que o senhor quer fazer uma pergunta para a nossa doutora, para a nossa psicóloga aqui, mestra. Devolvendo aqui a pergunta. Na verdade, eu já disse, é uma honra muito grande estar com a doutora Michele aqui nesse podcast, nesse debate, porque é o seguinte, por exemplo, hoje na prática médica, eu sou um dos psiquiatras, por exemplo, que sempre recorro à avaliação neuropsicológica. Sim. Porque é um instrumento de diagnóstico que nos ajuda bastante na compreensão daquilo que você está diante de você mesmo. Eu sempre faço isso, tanto é que na nossa equipe nós temos profissionais de psicologia altamente capacitados que fazem essa avaliação. O que eu queria perguntar, como é que você vê modernamente a avaliação sobre essa avaliação neuropsicológica na prática psicológica e médica? Sim. Para mim é imprescindível. Sim. É como se fosse para mim, por exemplo, solicitar um exame de hormônio da tireoide para quem tem uma depressão. É vital. E fazer uma avaliação neuropsicológica. Então, qual é a sua impressão, assim, do seu ponto de vista, sobre a avaliação neuropsicológica? Sim. Primeiro, eu queria dizer que eu fico muito feliz. Muito honrada, Muito né? honrada com um profissional como o Dr. Rui, certeza. falando da importância do profissional da psicologia na equipe. A gente sabe que a gente precisa trabalhar juntos mesmo, Fundamental. né? Eu não consigo nem entender do contrário. Pois é, porque a Alguém gente sabe que ainda tem profissionais que não encaminham para o psicólogo. Existe um Mas preconceito, esse né? Se perderam perdeu o no bonde. tempo, né? Esse Se perdeu. Existe um preconceito ali, uma Mas coisa de... Não sei nem se é sentido. preconceito ou Eu se acho que é mesmo. ignorância mesmo, é disputa de Isso. mercado, eu acho que é por aí.
Porque não tem sentido, são profissionais que têm áreas ligados, de né? atuação Afins. importantes que se colaboram. Isso. E eles têm funções São específicas, conexões eles não vão específicas. concorrer, né? Eles vão fazer trabalhos específicos. É como engenheiro ou arquiteto. Isso. Eles estão ali na mesma área, mas eles não É competem, né? evidente. E mais uma coisa também que me deixa muito feliz quando ele fala, nós temos profissionais na nossa equipe, eu gostaria de dizer que nós temos ex-alunos na sua equipe, que eu fico Olha. felicíssima. Gente, é interessante falar o seguinte, que na clínica, no Instituto Rui Palhano, ele recebe os alunos, ele tem um convênio com a Universidade de SEMA, onde ele recebe os alunos para fazer estágio, não é isso, professor? Eu passei como preceptor do SEMA, lá no nosso instituto, na Raposa, durante mais de 10 anos. Sim. Eu, pessoalmente, Olha só. hoje é meu filho que é o preceptor, o Bruno Palhano. E depois é que eu vim para cá como professor de sala de aula. O senhor ano passado daqui da Saí universidade? ano passado da universidade, passei 2 anos aqui, profícuos, agradáveis, etc. Muito bons. Mas o que a doutora Cristiane está falando é vital. Eu não consigo entender, por exemplo, uma equipe sem ser uma equipe multidisciplinar, sem tratar de alguém. Não consigo perceber essa. Eu acho que a complexidade da doença mental é tão grande, tão eminente, que você tem que ter uma equipe de profissionais que trabalhem naquele sentido. E não um profissional só, um psiquiatra. O psiquiatra tem suas limitações severíssimas, do ponto de vista médico, inclusive. Então tem que ter uma equipe multidisciplinar, da forma como terapeuta ocupacional, né? São o enfermeiro, por exemplo, o auxiliar de enfermagem, que são figuras importantíssimas, imprescindíveis, né? E de muito valor. E respondendo a sua pergunta, professor, Certo. né, eu entendo assim, que a gente tem Certo. a avaliação neuropsicológica, Isso. que é importantíssima. Eu não tenho formação em neuropsicologia, Certo, especificamente, muito né? A minha formação é em clínica analítica comportamental. Certo. Mas a avaliação neuropsicológica eu também encaminho Ótimo. alguns clientes meus para fazer a avaliação neuropsicológica quando a gente precisa investigar quadros, por exemplo, de déficit de atenção, Isso, TDAH, né? TDAH. Porque a gente sabe que esses quadros eles podem contribuir, por exemplo, para transtornos, para agravar quadros de ansiedade, Perfeitíssimo. agravar quadros de depressão, porque o indivíduo que ele não consegue funcionar bem em função do TDAH, ele vai ter prejuízos Perfeitíssimo. laborais, sociais importantes, né? A pessoa com TDAH que tem um déficit no controle inibitório, por exemplo, e aí ele tem dificuldade nas interações sociais de perceber, de discriminar a hora certa de falar, de discriminar a hora de calar, ele vai ter prejuízos sociais que vão repercutir em como ele se sente. Então, a gente precisa ter essa avaliação para, a partir disso, a gente identificar onde é que estão os principais déficits e excessos comportamentais e, a partir disso, planejar intervenções que vão provocar mudanças e fazer mudanças comportamentais que vão ajudá-lo a viver melhor no ambiente dele. Mas a avaliação específica que eu faço, né, a avaliação comportamental, certo, a gente vai identificar, a partir de toda a anamnese e investigação da história de vida daquele indivíduo, também déficits e excessos comportamentais. Então, o que ele está fazendo demais e que está prejudicando o funcionamento dele e o que ele está fazendo de menos. A partir dessa investigação, eu preciso saber se tem prejuízo na motivação, se tem prejuízos na discriminação da hora certa de se comportar, se o problema está porque ele não sabe se comportar, e aí ele precisa aprender comportamentos novos, ou se o problema está no ambiente que ele está inserido, que não fornece subsídios para que aquele comportamento ali vale a pena, digamos assim, usando uma linguagem Pessoal, mais antes da gente passar para a gente ver as personalidades aí do mundo, ex-presidentes, astronautas e tal, antes da gente passar para ver as personalidades que tiveram depressão, que tratam a depressão, tem pessoas ainda que estão vivas, outras que não estão, mas eu queria fazer uma pergunta que não está no script, mas me deu vontade de fazer para os dois. A depressão, ela é a doença do século e por quê? Epidemiologicamente, a doença do século, do ponto de vista epidemiológico, seria o transtorno de ansiedade. Porque, do ponto de vista a incidência de transtorno de ansiedade é quase 2 vezes mais do que a de depressão. Agora, se você for estabelecer comparações entre depressão, por exemplo, e índice de suicídio, fatalmente a depressão é o carro-chefe respondendo por mais de 60% dessas ocorrências. Enquanto que transtorno de ansiedade, qualquer que seja esse tipo, não passa de 9%, 10%.
Então, dependendo do corte que você faça para avaliar, do ponto de vista do sofrimento, o ansioso sofre menos, porque o ansioso, ele tem um instinto de preservação, né? Ele tem um instinto de preservação, e o ansioso, ele tem, do ponto de vista temporal, uma vivência mais restrita no presente. O sujeito com depressão tem o seu passado completamente arrasado, destruído, e seu futuro. Sim. Então, os danos, o sofrimento, a angústia que prevalece em qualquer dessas doenças psiquiátricas, fatalmente na depressão é pior. Não tenha dúvida nenhuma. Entendeu? E doutora? E aí, só complementando o que o doutor falou, quando você pergunta assim, por quê? Né? A gente, como ele disse, a ansiedade, que seria a doença do século, não necessariamente a depressão, e eu não sabia falar com tanta precisão sobre o percentual, porcentagens. A gente sabe que tem aumentado muito, tanto os quadros de depressão quanto a ansiedade, os transtornos mentais de modo geral. E aí a gente fica o questionamento. Está aumentando ou era subnotificado? As pessoas falavam menos sobre isso. Eu acredito que realmente está aumentando. E aí eu colocaria o peso forte dos fatores sociais, culturais, né? Porque a gente sabe, quando você se perguntou anteriormente sobre causas, né? E aí o Dr. Rui colocou muito bem que são problemas multideterminados. Então a gente precisa considerar fatores biológicos, fisiológicos, a história de vida de cada um e a cultura. Os traumas, né? A sociedade em que a gente vive hoje, as coisas estão mudando muito rápido, a gente tem acesso a muita informação e há uma pressão muito social para o consumo, para padrões de beleza, para coisas que geram muita pressão nos indivíduos, cobranças que muitas vezes são inalcançáveis, e isso tem contribuído muito para essa incidência que a gente tem vivido hoje sobre o aumento, né, desses casos. Fora que a gente está saindo de uma pandemia. Né, e que contribuiu fortemente para o aumento dos casos. Uma outra pergunta interessante que surgiu aqui, nesses insights que a gente está tendo e tudo mais, é o seguinte, no momento da vida, qualquer pessoa, ela pode desenvolver um quadro de depressão? Pode. Qualquer etapa da vida. Em vida. algum momento da vida? Qualquer etapa da vida. Na verdade, a pergunta não é qualquer pessoa. É todo mundo irá desenvolver um quadro de depressão em algum momento da vida? Em algum momento da vida, a Organização Mundial da Saúde estabelece que 25% da humanidade desenvolverá um quadro depressivo. Olha só. Qualquer etapa. Então, a pergunta foi Mas não está restrita exclusivamente às etapas da vida. Você pode ter depressão na infância, criancinha de ter a idade, você pode ter depressão na adolescência, na idade adulta, na velhice, no idoso, na velhice, etc. Predominantemente, as ocorrências depressivas estão mais no período quarto final de vida, do que no início e intermédio da nossa existência. Mas em qualquer idade você pode ter isso. Posso fazer outra pergunta? Tá ficando bom, esse debate está ficando bom. Até um tempo atrás não se falava em depressão em crianças, né? É verdade. E tinha essa história de que a depressão era uma doença que a gente só diagnosticava a partir de determinada idade, não tinha isso? Isso já existia. E aí? Acabou. Acabou, porque a gente vê crianças com depressão, crianças se machucando, né? Automutilando. Isso mesmo. E crianças relatando quadros severos com ideação suicida. Exato. E outra coisa interessante, epidemiologicamente, por exemplo, entre 19 e 29, entre 15 a 29 anos de idade, é quem mais se mata no Brasil. Sim. Eu tenho esse dado aqui. Então, esses são dados super preocupantes, porque incide numa população em desenvolvimento. Você não tem um cérebro desenvolvido abaixo de 25 anos, seu cérebro cresce até 25 anos. E outra coisa, você está no apogeu da sua juventude, aí você acaba a sua vida por uma doença. Quer dizer, é um negócio chocante. Eu tenho esse dado, que ele é da OPAS, né? Ele é da OPAS. E ele diz o seguinte, que a depressão é um transtorno comum, mas sério. Né? Ele interfere na vida diária, a capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer, aproveitar a vida.
é causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos, socioculturais. Né? E ele diz o seguinte, que algumas pesquisas genéticas indicam que o risco de depressão resulta da influência de vários genes. Isso. Olha que interessante, que atuam em conjunto com fatores ambientais. Quer dizer, então, ali nós já estamos falando de fatores externos, né, doutor? Fatores endógenos. Endógenos, exatamente. São esses genéticos. Isso. Né? Isso. Quer dizer, aliás, eu até te expandiria mais essa colocação da Organização Pan-Americana de Saúde para todas as doenças psiquiátricas. Quer dizer, o estudo de genética, de epigenética hoje, qualquer dessas enfermidades é fundamental. Ele ainda diz o seguinte, ele ainda diz o seguinte, que alguns tipos de depressão tendem a ocorrer em famílias. No entanto, a depressão também pode ocorrer em pessoas sem histórico familiar do transtorno e nem todas as pessoas com transtorno depressivo apresentam os mesmos sintomas. Isso mesmo. A gravidade, frequência e duração variam dependendo do indivíduo e de sua condição específica. Perfeitíssimo. Né? Perfeitíssimo. Então aqui diz o seguinte, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno no mundo. 360 milhões, para ser mais preciso. É mesmo. É quase 400 milhões de pessoas. Olha aí. Ou seja, é quase 2 Brasis, né? Brasil, mais de 200 milhões de pessoas. Né? Então, é 2 Brasis aí de... Gente do céu. Agora, o drama em tudo isso é que isso já está estabelecido do ponto de vista dos estudos de epidemiologia, de clínica, etc. Ao mesmo tempo, você não tem no plano da gestão pública medidas que possam atender essa população. Políticas públicas. Então, faltam políticas públicas. Atender, você não tem um programa voltado para a depressão, específico no SUS. Você não tem, por exemplo, uma amplificação dos ambulatórios de saúde mental que possa acolher e tratar esses pacientes. Então, tem muita gente se matando. Por que aumentou o índice de suicídio? Porque aumentou os índices de depressão na população em geral, porque ninguém se mata em condições de saúde. Mesmo assim, o Brasil, por exemplo, detém 2% do orçamento da saúde brasileira, saúde pública, 12% voltado para a saúde mental. Isso é um absurdo, é o pior orçamento da face da Terra. Olha só. Pessoal, vamos... Vocês governantes que estão assistindo esse programa agora, é bom se ligar aí e fazer, né, doutor Rui Palhano, investimento na área de saúde mental. Prevenção. Contratar mais profissionais. Muita gente está precisando trabalhar aqui, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, enfim, os profissionais que lidam diretamente com o comportamento humano. Tem que ser... Pessoal, vamos agora ver aqui na tela as personalidades que tiveram depressão e que muita gente não sabe, inclusive eu não sabia, vim saber agora. Certo. A primeira pessoa é o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ele sofreu de depressão aos 26 e 31 anos, segundo a sua biografia. Segundo o livro, o político recorreu ao humor e à poesia como antídotos para os seus males. Vamos para outra foto, editor. O escritor alemão Franz Kafka, autor de romances e contos, considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. E um dos pensamentos dele diz o seguinte: quem possui a faculdade de ver a beleza não envelhece, entre muitas outras coisas. Tu eras para mim uma janela através da qual podia ver as ruas, sozinho não podia fazer. O tempo é teu capital, tem de o saber utilizar. Franz Kafka aí também tinha depressão. Vamos aí para outra. Gente, o astronauta, o segundo homem a pisar na Lua, durante a missão Apollo 11, em 1969, o astronauta Buzz Aldrin, está aí na tela, relata em sua autobiografia que depois de voltar à Terra, experimentou um sentimento de perda de propósito da vida. Vamos para outra foto, editor. Clarice Lispector, isso mesmo, a escritora ucraniana naturalizada brasileira, reconhecida como uma das autoras mais importantes do século XX, desenvolveu depressão após sofrer queimaduras graves na mão e no braço, provocadas por ter dormido com um cigarro aceso. Vamos lá, editor? E esse aí me chocou muito na época. O ator e comediante Robin Williams, que ele teve um quadro de depressão severa, ele foi usuário de cocaína, de drogas, enfim, fez vários tratamentos, e aí ele recorreu ao suicídio, né?
em 2014, um grande comediante, né? Uma pessoa assim que deixou realmente uma lacuna muito grande aí no nosso cinema. E aí vamos passar para outros atores aí, nós temos o Jim Carrey, né? Doutor Rui, a gente vê muito ator que faz, aí você falou do Chico Anísio, que trabalha com comédia, né? Ele parece assim que ele faz aquilo para mascarar a depressão, é mais ou menos isso ou não? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nenhum sentido. Porque nós estamos vendo aí tantos comediantes, o Robin Williams é comediante, o Chico Anísio era comediante, né? O Jim Carrey é comediante, também sofre de depressão, né? Não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe nada. Profissão, nada. Vamos lá, editor! Tá faltando mais dois. O Whindersson Nunes, grande youtuber, humorista também aí, trata aí, faz o tratamento dele contra a depressão aí, que é um mal realmente que aflige muita gente. Vamos para o último, Felipe Neto. Um grande youtuber, polêmico aí, se envolve com fatos políticos e tudo mais, e que tem realmente uma legião de fãs, milhares aí de adeptos, de fãs, de seguidores. Ele também sofre de depressão e são vítimas recentes, né, desse transtorno aí que afeta 360 milhões de pessoas no mundo. Eu até a pergunta aqui eu já até fiz, mas eu vou refazer para que a gente deixe marcado isso aí e as pessoas que estão em casa vendo, veja que não tem nada a ver. Por conta desses três últimos, que são comediantes e tudo mais, eu queria saber aos dois se ser engraçado, contar piadas, aparentar uma alegria exagerada, podem ser sinais de mascarar um estado real depressivo. Pode, clinicamente pode. Você pode ter uma atividade engraçada, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e pessoalmente você está infeliz em todos os sentidos, desmotivado, desinteressado, passando por um processo depressivo. Isso pode você utilizar algum mecanismo de defesa. Agora, frequentemente, isso tem um limite. Né? Quer dizer, chega num determinado momento que você não consegue mais enganar a si mesmo, a disfarçar esse estado. Ele começa a aparecer, a brotar assim de forma espontânea na vida dessas pessoas. O que aconteceu com o Chico Anísio, ele dizia muito isto. Quer dizer, quantas e quantas vezes ele declarava ao Chico Anísio que fazia aquelas piadas todas, mergulhado no processo de angústia. Vários personagens, Sim. E relatando que muitas vezes ele estava péssimo e ele precisava se apresentar e fazer as outras pessoas sorrirem enquanto tudo que ele queria era chorar. Isto mesmo. Né? Pessoal, nós já estamos caminhando ali para o final do programa, do nosso podcast, e a gente quer saber aqui como a psiquiatria trata os casos de depressivos graves, doutor Rui Palhano. Como que ela trata? Através do quê? Dos fármacos? Como é que é? A partir de 1965, uma equipe de americanos começou a estabelecer um fato notório do ponto de vista médico. Era de tentar encontrar as bases biológicas dos transtornos psiquiátricos. E isso foi feito. Então, desde 65, existem hipóteses, chamadas hipóteses catecolaminérgicas, noradrenérgicas, que explicam o comportamento depressivo, os delírios de um esquizofrênico, as alucinações, etc. Então, existe uma base biológica para a manifestação clínica desses pacientes. A depressão é uma delas. Então, a possibilidade de você tratar com fármacos, com medicamentos especializados, sofisticados, que são os antidepressores, pacientes portadores de depressão, é uma prática médica, normal, habitual, etc. O que nós não podemos é restringir outras abordagens e priorizar apenas o uso de medicamento. Essa é uma prática em desuso, do ponto de vista psiquiátrico. Modernamente, você pode escolher um bom antidepressivo, e são medicamentos altamente sofisticados e importantes para reverter esse processo. Benéficos, né? Porque geralmente o medicamento trata uma coisa e já durante mais de 20 anos, outra. Você tinha medicamentos antidepressivos que tinham um mecanismo de ação semelhante praticamente com todos eles. Hoje você tem medicamentos que equalizam as suas atividades neuroquímicas cerebrais. Fazem equalizar. Elas não favorecem só ou tão somente a manifestação de uma coisa ou outra. Então, hoje é uma geração bastante interessante da psicofarmacologia moderna. Se, por acaso, você é portador de um transtorno depressivo refratário aos tratamentos medicamentosos,
você tem eletroconvulsoterapia, que é uma passagem de uma corrente elétrica no cérebro, que reverte isso em pouquíssimas aplicações, e estimulação magnética transcraniana é um outro tratamento em que você estimula o cérebro da pessoa em áreas da depressão aqui do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, nessa região aqui supraorbitária. Você estimula essa região que é a sede material da depressão humana. E você pode estimular de corrente elétrica ou pode estimular através de corrente eletromagnética, que são estimulação magnética transcraniana. Então, o tratamento físico, esses dois tratamentos que eu me referi, e a implante de BPAS, quer dizer, que são estruturas que estimulam áreas profundas do cérebro para produzir monoamina cerebral. Também o terceiro tratamento físico que hoje está vigorando no mundo. O Brasil ainda não faz isso. Os americanos fazem isso, o alemão faz isso. Ainda não chegou, essa tecnologia ainda não chegou no Brasil. Mas eu não duvido que por esses próximos 10 anos se chegue aqui com bastante força. E o tratamento medicamentoso, né, que é um tratamento importante, eficaz. Além disto, nunca reduzir ao tratamento só o uso de medicamento. Isso aí é um equívoco. Né? Você tem que fazer as psicoterapias, o acompanhamento da equipe multidisciplinar, de outros profissionais importantes que possam reabilitar e ajudar na recuperação plena desse paciente. Agora é o seguinte, a pergunta de milhões, atenção, quem vai responder essa pergunta para os dois? A depressão tem cura? Quem responde? Tem cura. O conceito de cura é que está modificado nesses últimos 20 anos para cá. Porque é cura, a ideia que tinha-se antigamente é de que você só considerava alguém curado quando deixasse de se tratar. Isso é um conceito obsoleto, já saiu de terra. Com não certeza. se usa mais isso. Você pode curar sua depressão fazendo prevenção, e ela nunca mais aparece. Entendi. Eu posso fazer prevenção com psicoterapia, tendo um bom profissional que me dê estrutura suficiente psicológica para poder superar aquele transtorno. Ao mesmo tempo, eu posso fazer a utilização de alguns medicamentos que podem prevenir que haja recaídas. A depressão é uma doença recorrente. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se hoje você tem uma pessoa com depressão que tem uma história de 3 crises depressivas, não tire mais essa medicação. Olha, interessante. Não tire mais, porque ela vai ter a 4ª crise, a 5ª crise, a 6ª, e daqui a pouco dá um tiro na cabeça. Então, o que você faz? Mantenha sua medicação, isso não há nenhum problema de espécie nenhuma. E com o acompanhamento psicológico. Se você tem 10 pacientes, 100 pacientes com depressão, e disserem que 100 pacientes, 50 fazem tratamento com psicoterapia e médico, de um lado, e uns que fazem só tratamento medicamentoso ou médico, esses aqui têm muito mais saúde mental e tem mais chance de você nunca mais ter nada do que aquilo que é só uso de remédio. Então, esse conjunto de profissionais adequados, no sentido de você auxiliar a pessoa, é a coisa do mundo hoje. Você não tem outra possibilidade de tratar de ninguém isoladamente. E é engraçado que muitos nossos pacientes, eles fazem uma pergunta assim, muito frequente. Doutor, eu vou parar de tomar remédios? É isso mesmo. Eles perguntam demais. A preocupação é com relação à não dependência. Agora, interessante, doutor, é que, por exemplo, o diabético, ele vai tomar remédio dificilmente... Eu sou hipertenso, eu tomo remédio todo dia. E eu faço exatamente essa pergunta. Você tem hipertenso na família? Tem. Não vejo problema nenhum. E eles tomam remédio pro resto da vida, eles tomam remédio pro resto da vida. Maravilha, Por que não pode tomar remédio para depressão para sempre? O importante é controlar a doença. Maravilha, né? Ótimo, isso mesmo. Eu queria agradecer Dr. Rui Palhano, grande psiquiatra, renomado psiquiatra que adora moto, e já tem mais de 40 anos aí. 44. 44 anos aí da psiquiatria brilhante aí no Maranhão. A nossa professora mestra, Cristiane Fonseca, que eu vou descobrir se é minha prima, porque eu sou Fonseca. Pela participação, que saiu da sala de aula, viu, gente? A professora Cristiane estava em sala de aula e ela veio nos prestigiar, saiu da sala de aula, não é isso, professora? Eu queria fazer o seguinte, considerações finais, doutor Rui Palhano, eu queria agora uma mensagem que o senhor desse para os nossos telespectadores, olhando para essa câmera aqui, no sentido, uma mensagem positiva aí nessa questão da depressão, e a professora Cristiane também, após o nosso médico, o doutor Rui Palhano, também fica à vontade. Eu queria só primeiramente agradecer, eu achei fantástico essa entrevista. Eu achei você brilhante na colocação de temas altamente complexos e difíceis de você abordar. E parabéns, e eu me senti muito honrado com
com o convite. Obrigado. O que eu diria assim, sem pensar duas vezes, é que você, em suspeitando que haja qualquer presença de um sintoma ou de uma vida com amarguras, com angústias e com sofrimento, procure profissional, procure o psicólogo, procure o psiquiatra. Por quê? Porque são pessoas que estão habilitadas para poder te ajudar. Essas doenças todas, sem exceção, se tratadas no início e de forma competente, elas todas têm prognósticos favoráveis. Quando você deixa isso para depois de 10, 15, 20 anos procurar um especialista nessa área, aí fica mais difícil. Então, desde cedo, procure se cuidar. É a melhor coisa que você faz. Essa era a mensagem que eu queria deixar. E também dizer que eu fiquei muito honrado com a presença da nossa queridíssima professora, psicóloga, doutora Cristiane. Mestre. Fiquei muito honrado com isso. Obrigada, doutor. Eu que fico honrada com esse momento e participar dessa entrevista, desse debate aqui com vocês. Também gostei muito da oportunidade. Foi muito gostoso, o papo foi leve, né? Apesar de estarmos falando de um tema tão difícil, de um tema difícil, um problema grave, né, que a nossa sociedade tem enfrentado. E de mensagem final, né, eu gostaria de reforçar o que o Dr. Rui falou. Saúde mental é um problema grave e ele precisa ser tratado por profissionais habilitados em saúde mental. Então, é o psiquiatra, é o psicólogo, né, e as equipes multidisciplinares, multiprofissionais que atuam nessa área. E aí, lembrando que o sofrimento ele faz parte da natureza humana, mas a gente não precisa, o que a gente espera é que a gente viva momentos de altos e baixos. Então, se a pessoa está se sentindo, na maior parte do tempo, infeliz, sentindo amargurada, triste, o profissional de saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo é a melhor pessoa que pode ajudar. Então, como a gente estava conversando anteriormente, não é o curandeiro, não é o amigo. Pessoal, não é. Muito obrigado pela participação de vocês. O Caça-Like volta, está acabando. Caça-Like de hoje acabou, mas semana que vem a gente volta, viu? Fica aí, fica ligado. Beijo, até mais.